Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Vocês estão recebendo mais uma videoaula. E na videoaula de hoje, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós vimos no segundo bimestre. Aula a aula, nós vamos rever, ok? Então, nós começamos o segundo bimestre com vocativo. Foi o primeiro assunto do segundo bimestre. E falando sobre vocativo, nós vimos que os vocativos, eles indicam ou nomeiam o interlocutor, que é aquela pessoa que recebe, a mensagem. Ou seja, quem está se dirigindo à mensagem. Não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado, Eu sempre falo para vocês assim, vamos achar o sujeito. E tudo que não for sujeito é predicado. Mas o vocativo é o único elemento, o único termo aí da oração que não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado, ok? Ele pode surgir no início, no meio ou no final da frase, nós vimos, Pode variar aí de posição. Professora, queremos saber as notas. Olha aí o vocativo no início da frase. Não diga dessa forma, Manuela. Vocativo no final. Na vida, meu querido, não se pode ter tudo. E aí um exemplo de vocativo no meio da frase. Vimos ainda na primeira videoaula do bimestre o aposto, que é o termo que se junta a um substantivo, a um pronome, ou a termos equivalentes, para ampliar, resumir, explicar ou desenvolver o seu significado. Vimos que são 4 tipos de acordo com a função que desempenham. Temos aposto explicativo, aposto enumerativo, aposto especificativo ou especificador e ainda aposto recapitulativo ou resumidor. Vamos aí relembrar cada um desses tipos. O explicativo, sempre disposto aí entre sinais de pontuação, ele amplia, a noção de significância do termo anterior. Dom Casmurro, olha aí o explicativo. Obra literária de Machado de Assis, explicando o que é esse Dom Casmurro. Entre aí os sinais de pontuação, no caso entre vírgulas, é uma excelente opção de leitura. Já o enumerativo enumera as partes aí, que constituem o termo que está se fazendo referência. Pode vir aí demarcado por 2 pontos, vírgula ou até por travessão. Na sala havia 2 alunos que sempre se destacavam, Pedro e Manuela. Enumerando quais são esses alunos aí que sempre se destacavam. Temos ainda o especificativo ou especificador, que não tem vírgula e liga-se a um substantivo de sentido genérico, indicando a espécie a que pertence. O mártir Machado de Assis tornou-se canonizado na literatura. É qualquer Marte? Não, Teve aí especificando qual é o Marte que está se fazendo referência, qual o Marte em questão. Eu costumo dizer que o aposto especificativo ou especificador é o que os alunos têm mais dificuldade de perceber, porque não vem demarcado por qualquer sinal e parece que ele já é diretamente a sequência do termo anterior. Sim, é uma sequência, mas ele especifica. Isso nem sempre é fácil de ser percebido. Temos ainda o recapitulativo ou resumidor. Por meio de um pronome se resume tudo o que foi dito, anteriormente. Desculpas, pedidos de reconciliação, nada muda a concepção que tenho de você. Aí no caso tinham 2 características, e foram resumidas
desculpas e pedidos de reconciliação, né? Dois substantivos que foram resumidos aí no pronome nada. Então, um caso aí de aposto recapitulativo ou resumidor. Vimos conjunção. Coloquei aulas 2 e 6 porque realmente foram 2 videoaulas dedicadas a essa classe gramatical que é assim, bem subdividida, né? É a palavra que estabelece uma relação, faz uma ligação. Conjunção faz ligação. Só que são 2 as possibilidades. Conjunção pode ligar dois ou mais termos semelhantes da oração ou pode ligar 2 ou mais orações. Tristeza e alegria não moram juntas. Olha aí, ligando 2 termos semelhantes, tristeza e alegria. Olha o próximo exemplo. Saímos de casa quando amanhecia. O quando já é a conjunção que está ligando 2 orações. A primeira gira em torno do verbo saímos. Saímos de casa. E a segunda oração tem aí o verbo amanhecer conjugado amanhecia. Então, 2 possibilidades para as conjunções. Palavra que faz ligação, sim, mas entre 2 ou mais termos semelhantes ou entre 2 orações. É invariável, né? A gente fala tanto de flexão de gênero, de número, até de grau para algumas classes gramaticais, conjunção invariável, sem qualquer flexão. A palavra é só aquela mesmo, não tem para feminino e masculino, para singular ou plural. Vimos que são 2 tipos de conjunção. Conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. E cada uma dessas classificações possui ainda suas subdivisões, né? Conforme aí a estrutura e o sentido que determina. Vamos começar pelas coordenativas. Elas ligam orações com sentido completo, né? Que tem existência independente. Aquela oração que você lê, você entende o sentido, ela tem sujeito e predicado. A outra, você lê, entende o sentido, tem sujeito e predicado. Essas 2 orações são ligadas por conjunções coordenativas. E olha os tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Coloquei aí um quadro para poder resumir, né, aquilo que a gente viu lá nas videoaulas, né? Ligam aí orações que não fazem parte uma da outra. Exemplos de cada uma delas, olha, aditivas e, nem, bem como, não só, mas também. Adversativas, mas, porém, todavia, contudo. Alternativas, o ou sozinho e os pares, né? Ou, quer, ora, já, seja. Conclusivas. Assim, logo, portanto, então, por isso. E explicativas, que, porque, pois, antes do verbo, no caso, né? E o porquanto. Então, aí tem alguns exemplos de conjunções coordenativas que ligam orações independentes. Na videoaula seguinte, nós vimos as conjunções subordinativas, né? Aquelas que ligam orações que dependem uma da outra para ter sentido completo, ou seja, não tem existência independente. É aquela oração que você lê e você pergunta alguma coisa, porque é como se ela deixasse no vácuo. Fica faltando claramente a outra parte, né? A outra oração. Podem ser aí as subordinativas integrantes, que introduzem orações substantivas, ou adverbiais, que introduzem as orações adverbiais. Olha os tipos. São vários, realmente. Nem enquanto nas coordenativas nós temos 5, olha aí nas subordinativas. De cara a gente tem aí integrantes e adverbiais, sendo que as adverbiais são 9 tipos.
Temos aí causais, condicionais, comparativas, consecutivas, concessivas, conformativas, proporcionais, temporais e finais. 6 com a letra C e 3 com letras variadas, né? Proporcionais, temporais e finais. Também coloquei aí um quadro com algumas, né? Aquela subordinativa já ligam as orações, né? Que tem dependência uma da outra. Olha aí as causais, haja vista, que, porque. Comparativas, a mais comum é o como. Concessivas, o embora e o ainda que, as mais comuns, mas o embora ainda prevalece. Condicionais, se, desde que, caso. Conformativas, conforme, como, segundo. Consecutivas, que, de forma que, de sorte que. Finais, para que, a fim de que. Proporcionais, a proporção que, a medida que. Temporais, quando, enquanto, assim que. E integrantes, que na maior parte, né, muito mais usada do que o se, né? Maiores usos de integrantes o que e o se, mas o que prevalece assim 99%. Eu cheguei a falar quando eu dei as conjunções, quando nós estudamos, quando nós vimos, eu apresentei, não assim de forma simplificada nos quadros, que é preciso sim saber algumas, entender, né, as circunstâncias de cada uma, mas não precisa de forma alguma tirar o dia, a tarde, a semana, o mês para decorá-las, porque às vezes uma mesma conjunção pode ser usada sendo usadas ligando frases, orações diferentes, elas podem ter significados diferentes e classificação diferente. Me lembro que eu dei exemplo do como comparativa, como conclusiva, ou seja, não adianta estudar a conjunção como apenas como comparativa, porque em alguns casos, dependendo do contexto, ela pode ser classificada de uma outra forma. Então, para classificá-las é preciso atenção mesmo, porque cada caso é um caso, dependendo do contexto em que elas estão inseridas. Aula 4 foi vírgula entre os termos da oração. Relembramos, né, esse sinal de pontuação que causa tantos transtornos, tantos equívocos, tantas ambiguidades nos textos. Né? Tem aluno, falei da questão que tem aluno que faz a redação, depois vem distribuindo algumas vírgulas, julgando onde elas ficam bonitinhas, mas não é assim, né? Isso às vezes compromete demais, às vezes o professor não entende uma redação, ou não entende uma resposta, por exemplo, de uma questão interpretativa do texto, por conta de uma vírgula mal colocada. A vírgula é um sinal assim, extremamente perigoso. É fundamental nos textos, sim, mas é preciso muito cuidado ao utilizá-la, principalmente porque tem regras. Tem as regras onde tem que ter e as regras onde não pode ter. Onde que tem que ter vírgula, né? Quando os adjuntos adverbiais estão fora da posição padrão, que é no final da oração, para separar aí as locuções explicativas, como a propósito, além disso, digo, isto é, ou seja, nomes próprios relacionados a um determinado lugar, questão da data, lembra? O nome do lugar, vírgula, depois a data. Omissão de um verbo subentendido, que era aquele caso, para não ficar repetitivo. E elementos que exercem a mesma função sintática, mas não estão ligados, não estão unidos por e ou nem. Eu me lembro perfeitamente que eu dei a listinha, né, das frutas que a gente foi comprar na feira. Limão, banana, melancia, uva, manga, todos separados por vírgula. Apenas o penúltimo do último, se tiver lá um e, por exemplo, abacaxi ou abacaxi, que não tem vírgula, né? Todos os demais que tem termos que têm a mesma função sintática, assim como nomes próprios, Ana, Luísa, Maria, Joana e Anita,
foram me visitar. Todos os nomes aí separados por vírgula, apenas o E, Anitta, que não. E nós vimos os casos onde não pode ter vírgula, né? Não se usa vírgula para separar termos que estabelecem diretamente uma ligação entre si. E que termos são esses? Sujeito e predicado, o nome e o adjunto adnominal, o nome e o complemento nominal, além dos verbos e seus complementos, né? Não se separa o verbo do objeto direto ou indireto, né? Mesmo quando o objeto indireto vem antes do direto, não se usa vírgula. Separar verbo e complemento jamais se usa vírgula. Então, nós vimos aí algumas regras para o uso obrigatório e também para a proibição do uso da vírgula. Chegamos em abreviação, abreviatura e sigla, cada uma com suas particularidades, não são sinônimos, não significam a mesma coisa. Abreviação é uma forma reduzida da palavra, moto de motocicleta, micro de microcomputador, fone de telefone, foto de fotografia. A abreviatura já tem como objetivo economizar espaço ou tempo, né? É a representação de uma palavra através de suas sílabas, geralmente as iniciais ou de letras, né? Gram, lá de gramática, M de metro, diur de diurno. Vimos que existem algumas regras, né? De acordo aí com as letras, a sílaba tônica para a abreviatura, mas vimos também que algumas não seguem regras, assim como as siglas, né? Sigla já mais comum em textos científicos e jornalísticos. Todas as letras devem ser maiúsculas se a sigla tiver até 3 letras e não formar uma palavra. Por exemplo, CEP, tudo maiúsculo, né, de código de endereçamento postal, porque tem até 3 letras. Já o DETRAN, olha, só o D maiúsculo de Departamento Estadual de Trânsito e as demais minúsculas, por quê? Tem mais de 3 letras e forma uma palavra, DETRAN. Já, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, Desenvolvimento Econômico e Social, todos, o B, N, o D e o S, são maiúsculos por quê? São 6 letras, sim, mas não formam palavra. Então, tem algumas regrinhas, né? Bem diferente abreviação, abreviatura e sigla, não são sinônimas, e algumas, né, têm as particularidades aí que precisam ser respeitadas. Última videoaula que a gente viu, que eu preparei para vocês, foi a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. O adjunto adnominal constituído de um vocábulo de valor restritivo, que caracteriza o núcleo do termo de que faz parte. Já o complemento nominal é o termo que completa o sentido de um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, né? Então, a grosso modo, a gente diz que o adjunto adnominal ele pode ser retirado, que ele só restringe, mas o complemento nominal não pode, porque ele completa, ou seja, se tirar, vai ficar incompleto, né? E outra forma aí também, entre a gente distinguir aí, uma outra forma de distinguir o adjunto adnominal do complemento, é que o adjunto adnominal ele é agente, tem um valor ativo, e o complemento nominal tem um valor, ele é paciente, tem um valor passivo. A palestra de minha mãe foi excelente, né? Indicando ali a posse ativa de minha mãe, adjunto adnominal. Já a palestra de ontem foi excelente, né? Esse aí, um valor aí passivo. Palestra de ontem foi excelente, aí já complemento. Então, vimos aí os casos aí de diferença entre adjunto e complemento nominal, que foi o conteúdo que fechou o nosso segundo bimestre. Então, fiquem bem, continuem em casa, que em breve daremos continuidade. Até mais, pessoal!